Fala pessoal, Debate Futebol Palmeiras na área com mais um vídeo. E o Palmeiras saiu vencedor no clássico contra o Corinthians, 2-1. Palmeiras abriu 2-0 no primeiro tempo, deu aquela segurada e no segundo tempo só meio que levou o jogo ali na maciota e tal. E o Corinthians acabou empatando com um gol contra do Piquerez. Mas do mais, o Veiga jogou bem, voltou, Dudu jogou muito, então o que importa é os 3 pontos e não perder em clássico. Então vamos ver o que os comentaristas da ESPN falaram sobre o jogo. Bora pro vídeo. Muito bem, começando o nosso Linha de Passe neste sábado, rodada expressiva aí do Campeonato Brasileiro, resultados importantes, vitória do Palmeiras, crise aumentando no Corinthians, mais perto de anunciar um novo treinador. O Corinthians está nu diante dessa situação. E o jogo de hoje foi o reflexo disso, porque o Corinthians enfrentou o time que é a antítese dessa discussão toda. Exatamente. O Palmeiras é um poço de organização, inclusive no seu sub-20, né? O reflexo é isso. O Palmeiras tem uma base absurda, nível de excelência, e hoje o Corinthians teve o técnico da sua base, que é também uma bagunça, comandando o time num derby desse nível, e o Palmeiras construiu 2-0 no primeiro tempo, e foi ótimo para o Corinthians, porque o placar do primeiro tempo poderia ser 3-4, se o Palmeiras apertasse um pouco mais, então o Palmeiras atropelou o Corinthians no primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, o Palmeiras administrou o jogo. O Palmeiras tirou o pé, administrou o jogo. O Corinthians teve mais posse. O Palmeiras tem uma viagem agora, exato, né? Vai enfrentar o Barcelona, Guayaquil e tal. Caras, exatamente. Né? Tirou o Veiga, foi tirando os caras. No segundo tempo, o Corinthians teve mais posse. O Corinthians se colocou mais no campo de ataque. Mas o Corinthians, em momento algum, esteve perto de empatar o jogo. Eu não vi como é que ficou a questão da súmula. A minha impressão é de gol contra do Piquerez mesmo. Sim. Se for confirmado o gol do Piquerez aí no chute do Roger Guedes, o Corinthians termina no segundo tempo, sem dar um chute no gol. Porque esse chute não conta, porque esse chute foi do Piquerez. Perfeito. Então, o segundo tempo, o Corinthians terminou zerado em finalizações no gol. Então, assim, o Palmeiras atropelou o Corinthians quando quis, controlou o jogo quando quis, e o Corinthians teve apenas o Roger Guedes se matando enlouquecidamente para jogar. E o Palmeiras fez um gol para o Corinthians. Então, o 2-1 não reflete o que foi o jogo. A diferença técnica entre as equipes reflete a diferença de administração de Corinthians e Palmeiras hoje. Isso ficou muito claro. E o Corinthians tem que pensar muito no seu futuro, porque o momento ele é caótico do Corinthians. Sem dúvida nenhuma. Aliás, outra cena meio constrangedora assim, você vê. O Abel Ferreira é um treinador elétrico, né? Ele tá ali ao beira do campo o tempo todo, né? Elétrico. Ele tá ali o tempo todo, ele pilha o juiz, ele pilha o jogador, ele tá ali o tempo todo. Parece o Bini como toma aqueles 4 potes de café. Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Sobrou pra mim. Não, igualzinho, é verdade, você é um igualzinho, de café. Igualzinho. O Bini também já foi treinador. Então o negócio é o seguinte, em dado momento no primeiro tempo, o Abel, eu nunca vi isso, o Abel tá assim, no banco. Tá boa, batendo um papo, tá 2-0. Depois de muito discutir. Quem tava com medo de ser expulso. Depois de muito discutir na beira do campo. Colocar esse paradrapo na boca. Você tá pagando pra ver que essa cadeira vai virar aí. Sossegou, não, já imaginou? Sossegou, tava lá numa boa. Eu nunca vi isso na minha vida. E aí, no derby, no clássico de uma das maiores rivalidades do país, ele começa a negociar no segundo tempo. Sim. Administra o jogo. Administra. O segundo tempo é mais do que o Palmeiras abre mão de fazer do que o Corinthians. Exatamente. E o Palmeiras ainda queria que o Corinthians tomasse a postura que tomou, porque o Palmeiras ia matar o jogo no contra-ataque, como fez o segundo gol no contra-ataque. Exato. Aqui não foram tanta chance. Eu vou pra Guayaquil no meio de semana, né? Pegar o Barcelona, Libertadores. O jogo aqui tá tranquilo, tá de boa e tá. Fez um gol, é até ilusório, fala 2-1, até pro Corinthians foi um grande negócio. Foi. Perder não é bom pra ninguém, mas até que foi um grande negócio. Foi um acaso. Você falou, um acaso. Foi um acaso. E aí, sai dos pés do melhor jogador do jogo, do Corinthians que mais se esforçou. Pra variar um pouquinho, ter sido ele. Sim. Então, tava ali, negociou, beleza. E jogou o jogo contra o Corinthians. É claro que tem uma preparação, tem um lado mental, tem tudo isso. Mas fez um jogo ali contra o Corinthians como se fosse um jogo normal. Um jogo rotineiro. Não tivesse, talvez, o peso de que tem um derby, reflexo do momento do Corinthians. Você quer ouvir o Vitor Birner? Eu quero sempre ouvir o Vitor Birner. Então vamos lá, Vitor Birner. Boa noite para você. Bom, boa noite ao senhor. Obrigado, Pedro, pela gentileza. Boa noite. Boa noite. Bom tê-lo aqui do meu lado, Gustavo Zupac, Beler Pires. Boa noite aos fãs e às fãs do esporte. Fala, meu querido. Se eu repetir muito sobre o Palmeiras, eu vou falar durante o programa. Eu vou ter que, mais uma vez, dizer o que eu sempre digo. Porque eu sou obrigado a repetir. O Zupac já explicou na abertura, eu concordo com ele totalmente. É o jogo da organização, da gestão contra a bagunça. Da estabilidade contra o time que busca um rumo
que começa pelo seu técnico do time de categoria de base forte. O Lázaro, a meu ver, cai de bucha ali, a verdade é essa. É um dos menos culpados também. E aí quem deve muita explicação não aparece e gera o que a gente viu principalmente no primeiro tempo hoje. O Corinthians era um constrangimento. O Corinthians foi atropelado no primeiro tempo. Tem uma cena ali entre os 23 e 24 minutos, se eu não me engano, que é o Fausto Vera, que quem ainda tem algum lampejo ali, Sim. Ele se aproxima do Duqueiroz, ele dá uma bola no Duqueiroz. O Duqueiroz olha meio que não sabe se ultrapassa, se alguém aproxima, aí volta no Fausto Vera, aí ficam os dois ali num constrangimento, parece que nunca se viram. Então, tipo assim, parecia um retrato ali do que era o Corinthians naquele momento. Nulo, não sabia o que fazer. O Corinthians não sabia o que estava fazendo em campo hoje. E aí, do outro lado, você tem o melhor projeto esportivo do país atualmente. Não é que o Flamengo seja melhor evento, o melhor projeto esportivo, um trabalho de longo prazo. E aí o Corinthians não compete, o Palmeiras compete. O Corinthians não ganha uma disputa de bola, o Palmeiras ganha todas. O Corinthians não se aproxima para criar, o Palmeiras se aproxima para criar, o Palmeiras finaliza, o Palmeiras tem bola aérea. Então ficou uma coisa muito previsível. A gente se assistia ao jogo ali, um ao lado do outro, aí o Paco ainda brincou. Pedro, escanteio. Bola no primeiro pau, vai sair um gol dali. Pronto. Pô, isso é mais segundo gol, atrás, acelera, gol. No segundo tempo eu virei pro Willian e ainda falei, pra mim ele tá com cara de uns 3-1, porque o Palmeiras desacelerou, tirou o pé, tem Libertadores 4. Tem tomado um golzinho de vez em quando. O Corinthians vai achar um gol nesse abafo aí, é muito nisso, é muito pelo que o Palmeiras não faz. Bingo. E aí o Palmeiras vai tentar acelerar pra fazer um terceiro só pra garantir. Quase fez esse terceiro. Quase então, foi isso. Muito previsível, tudo que a gente não espera de um clássico. E previsível porque hoje não parecia um clássico. Era um grande time contra um time de menor investimento, sabe, sem estrutura, aquela coisa da Copa do Brasil, Davi contra o Gol. Parecia isso no primeiro tempo. Era um time de futebol e um não time de futebol. E aí o Zupa já se debruçou pelos motivos, o Birner também. Então acaba que vira um constrangimento, porque o Corinthians não pode ser aquilo ali no primeiro tempo. Aí segundo tempo, o Palmeiras desacelera, você faz uma mexida, você tenta subir um pouco mais, você não tem criação nenhuma. Você acha ali, na verdade, o Corinthians acha um gol numa cobrança, de escanteio no primeiro pau, aí acaba furando, surpreende o Everton, a bola entra, a gente não sabe se o gol foi contra ou não. Então, quando fica muito previsível um clássico, tem alguma coisa errada. Um clássico muito previsível de duas equipes gigantes tem alguma coisa errada. Eu achei o jogo hoje um pouco assim. Você sabia que o Palmeiras ia ganhar. Ah, porque teve uma bola ali, um bate-rebate do Corinthians ali no segundo tempo, quase que saiu. O Paulinho chutou. Foi a única jogada que o Corinthians construiu a bola vai em 90 minutos. A única construída. Mas você sabe que aquilo ali é um ponto fora da curva, que a qualquer momento o Palmeiras podia acelerar e fazer um terceiro gol. Então, é um constrangimento para o Corinthians, para a sua história, para o torcedor. E aí sim, nas últimas semanas, tudo isso fabricado. Não foi por acaso que aconteceu isso hoje, foi fabricado. Claro, esse cenário você construiu de isso. De um não time que você está tentando começar do zero agora uma temporada. Porque o Lázaro, o trabalho dele acabou. O trabalho do Cuca não começou, 2 jogos. Agora você está atirando para 4 coisas muito distintas. Assim. Então você parece que vai começar do zero. Você tem um elenco desequilibrado, vai contratar, não vai? Então assim, o Corinthians em abril, final de abril, nós estamos virando maio, segunda-feira, ainda não sabe o que é no ano. Exatamente. Olha, Breiler, vou falar uma coisa para você. Nos últimos 13 derbys, uma vitória só do Corinthians. Apenas uma vitória do Corinthians. Silvinho. Com o professor Silvinho. Com o professor Silvinho, que foi aquela vitória que deu, né? Não, Opa! É o Química Arena, 2 gols. É o agora vai. Sim. O famoso agora vai. E ponto final, Breiler. O Corinthians, infelizmente para o torcedor corintiano, e aí a culpa não é a gente está inventando nada aqui não. Os números estão aí e as administrações estão aí, né? O Corinthians, infelizmente, ultimamente... A freguesia para o Palmeiras. Não, essa supremacia do Palmeiras... Não deveria ser assim. Reflete o abismo de gestão entre os dois clubes. Isso daí é até óbvio de acontecer. Vitória em clássico é sempre importante. 3 pontos, subindo na tabela de classificação, segundo colocado, mas ainda tem jogo do Botafogo amanhã, que o Palmeiras pode ser ultrapassado. Mas agora o Palmeiras se concentra na Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil. Então, Veiga retornando bem, Piquerez mandando cala a boca e o Valdívia foi homenageado pelo Rafael Veiga, que fez o gol e fez o chororô. Quem sabe lembra que o Valdívia deu aquela provocada no Campeonato Paulista quando fez gol contra o Corinthians, foi 1-0 e fez o chororô. Valdívia, eterno mago. Bom, é isso. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Assim eu vou trazendo mais vídeos de debates e notícias para vocês. Até o próximo vídeo.